da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E eu disse Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, porque uma coisa interessante acontece. Ontem, dia 12 de outubro, nós celebramos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E hoje, dia 13 de outubro, nós celebramos a última e a mais importante aparição de Nossa Senhora em Fátima. Aqui no Brasil nós somos muito ligados ao 13 de maio, também por causa da música, né? 13 de maio na Cova da Iria. Então ficou muito mais fixado em nós a primeira aparição, que foi no dia 13 de maio. Mas, na realidade, a mais importante aparição, e aqui lá em Portugal mais se celebra, é a de hoje, dia 13 de outubro, porque ela finalizou tudo. O povo estava pedindo àquelas crianças um sinal do céu, um sinal de Nossa Senhora. E elas disseram que Nossa Senhora daria esse sinal. E disseram mesmo que na aparição seguinte, que era em 13 de outubro, Nossa Senhora daria esse sinal. E o sinal foi dado. E essa foi a última aparição. Nossa Senhora mesmo disse que era a última vez que ela aparecia ali na Cova da Iria. Interessante que Cova da Iria quer dizer Cova da Paz. Aquele lugar chamava-se o lugar da paz. Impressionante isso. Os portugueses já tinham dado àquele lugar o nome de lugar da paz, a Cova da Iria. Iria que vem de Airenos no grego, que quer dizer paz. O nome Irene e Irineu vem de paz. Irene é aquela que traz a paz, Irineu é aquele que traz, aquele que constrói a paz. Cova da Iria é a Cova da Paz. Muito interessante tudo isso, porque vocês sabem que quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, eles estavam na Primeira Guerra Mundial. E para o mundo foi um espanto. Os portugueses também foram para aquela guerra. E Nossa Senhora pediu oração, pediu muita oração. Nossa Senhora pediu muita penitência. E nessa última aparição, no dia 13 de outubro, Nossa Senhora disse que a guerra iria terminar. E realmente, pouco depois, realmente foi em 1917 que terminou a Primeira Guerra Mundial. Meses depois, a guerra terminava. Mas interessante, Nossa Senhora havia dito que aquela guerra haveria de terminar. As orações que foram feitas, a penitência que foi feita, que foi pedida àqueles meninos, e que heróico aquilo que eles fizeram. Meu Deus do céu, não sei se você já assistiu um desses filmes das crianças de Fátima, não sei se você já leu, inclusive existe aquele livro, As Memórias de Lúcia. É impressionante ver como aqueles meninos eram meninos, inclusive os dois que já são bem-aventurados, Jacinta e Francisco, morreram muito pequenos, um com 11, outro com 9 anos, quando morreram. Eram menores ainda quando tiveram as aparições de Nossa Senhora. Como eles acolheram todo o convite de Nossa Senhora, a oração e a penitência, como aqueles meninos, como aquelas crianças encarnaram em si a penitência, como eles faziam penitência, meu Deus do céu. Penitências de todos os jeitos, e uma coisa heróica que eles fizeram, não foi ninguém quem lhes disse, foram eles quem imaginaram. Eles encontraram um dia lá no campo uma corda, e foi a ideia do Francisco, do menino. Ele disse: vamos pegar essa corda, vamos reparti-la em 3, vamos amarrá-la na nossa cintura, bem apertado, para fazermos penitência. O que aquelas crianças sabiam de cilício
naqueles tempos, não sabiam nada. E fizeram isso. Pegaram um pedaço de pedra, cortaram em três aquela corda que eles encontraram e amarraram debaixo da roupa, sem que os pais soubessem, e esconderam sempre dos pais aquela corda que eles colocavam, dormiam com ela, até muitas vezes apertavam um pouco mais para poder doer mais. Se nós olharmos as coisas com os nossos critérios de hoje, até achamos loucura aquilo que aquelas crianças estavam fazendo. Elas tinham se tornado radicais, fanáticas? Não. Elas entenderam o apelo de Nossa Senhora à penitência e elas encarnaram a penitência para a conversão. Veja, não é a penitência como penitência, não é o sofrimento pelo sofrimento, mas a penitência para a conversão. Graças a Deus, eram tão crianças, eles não precisavam de penitência, eles faziam penitência pela conversão dos pecadores. Era isso que eles insistiam, dizendo que Nossa Senhora pedia isso, que fizessem penitência pela conversão dos pecadores, porque Nossa Senhora lhes disse que muitos iam para o inferno, porque justamente não havia quem rezasse pelos pobres pecadores, não havia quem fizesse penitência pelos pecadores, e por isso eles continuavam caindo no inferno. E Nossa Senhora uma vez até mostra a eles o inferno. Ela lhes pede licença, depois ela lhes pede desculpa, porque ela mesma viu, eles eram muito crianças, mas Nossa Senhora precisou mostrar para eles a visão do inferno, que foi terrificante para eles, mas eles precisavam ver também as almas caindo no inferno, e eles falavam, e quando eles recordavam isso, parecia horror na face daqueles meninos, quando eles diziam, na expressão deles, quando as alminhas caíam no inferno, maneira de falar própria deles. E esse alminhas é porque eles tinham uma tremenda compaixão daquelas almas que caíam no inferno. E justamente por isso, porque eles compreenderam a necessidade da penitência para a conversão, é que faziam penitências deste tipo. Mas vejam, eles anunciaram que Nossa Senhora faria o sinal pedido no dia 13 de outubro. Nas vésperas, a mãe de Lúcia tinha proibido que ela fosse para a cova da Iria. Daí os dois primos, a Jacinta e o Francisco, ficaram muito tristes e diziam mas como é que vamos nós, se você, Lúcia, não vai? Mas a Lúcia repetia, minha mãe me proibiu, ela não me permite ir, e claro, ela ia obedecer à mãe. E as crianças ficaram tristes durante a noite toda, porque a Lúcia dizia que não iria. Como é que elas iriam para aquela última aparição, somente os dois pequenos? Desde a madrugada chovia muito, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu. De manhã, quando o dia voltou, estava chovendo e chovendo muito. Mas impressionante, apesar disso, foram mais de 50 mil pessoas. Há quem chegue a dizer que havia 80 mil pessoas, mas comprovadamente mais de 50 mil pessoas havia. E veja, naquele tempo eles não tinham os trens, eles não tinham os ônibus que nós temos hoje. Aliás, até hoje não passa trem ali por Fátima. E naquele tempo, aquele era um lugarzinho perdido. E assim mesmo, a pé, as pessoas foram para Fátima. Mais de 50 mil pessoas foram para lá debaixo de chuva. Os 50 mil que foram naquele dia equivalem a 1 milhão de pessoas, como nós tivemos hoje cedo, agora há pouco. A Canção Nova transmitiu, graças a Deus, ontem à tarde para nós, à noite lá, o
terço, a procissão com as velas e depois a missa, que começou às 10 da noite e terminou à meia-noite, e transmitiu a missa da manhã, que lá começou às 10 horas, terminou depois, no meio-dia, quase meio-dia e meia. Quem estava pela televisão viu isso. Começou lá às 10, aqui às 6 da manhã. Nós tivemos a graça de transmitir tudo isso. Mas eu dizia, naquele dia 13 lá, em Fátima, chovia muito. Graças a Deus, vendo aquele povo todo que ia, a mãe da Lúcia afrouxou, e mais ainda o pai de Lúcia, que antes era muito reticente, claro, era um homem muito bom, mas a mãe era muito decidida. A mãe da Lúcia não era má, não, mas era uma mulher muito decidida, e ela sofreu muito com todos aqueles acontecimentos, porque imagina o falatório do povo, com aquelas crianças lá naquele tempo, falando em aparições, e mostravam que era Nossa Senhora. Ela sofreu muito, e por isso também ela ficou renitente. Mas naquela manhã o pai de Lúcia resolveu ir com as crianças, e ele, com aqueles passos decididos dele, pegou as 3 crianças e foram debaixo de chuva para a cova da Iria. Quando lá chegaram, interessante, o povo estava rezando, e o bonito é isso. Fátima até hoje é um lugar de oração. O povo lá estava rezando. Então Lúcia realmente convida o povo, debaixo de chuva, a fechar os guarda-chuvas e a rezarem o terço. E começaram a rezar o terço. Ainda nos primeiros mistérios, nas primeiras dezenas do terço, para eles que estavam tendo as visões, o céu se iluminou rapidamente e Nossa Senhora aparece para eles, e ali começa o diálogo. E dessa vez ela se apresenta como a Senhora do Rosário. É até por isso que dizemos Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E passado um pouco de tempo, Lúcia diz para o povo, todos estavam com os olhos fixos neles, porque na hora da aparição eles ficavam como que em êxtase, voltados para aquele ponto, em cima da azinheira, aquela arvorezinha em cima da qual Nossa Senhora aparecia. Todos os olhos estavam voltados para eles. Lúcia, de repente, ela tinha uma voz de comando, foi sempre muito decidida. Lúcia diz para o povo que olhem para o céu, mas estava chovendo. Impressionante, naquele momento o céu se abre, a chuva para repentinamente, e o sol começa a dançar no céu. A nossa própria televisão, agora há pouco, mostrava uma testemunha ocular, um senhor já, portanto com mais de 80 anos, que estava presente e que viu. Os jornais da época também falaram a respeito disso. O sol dançava no céu, e por 3 vezes ele veio sobre a terra, como se ele fosse se precipitar sobre a terra. O povo gritava desesperado, mas Lúcia continuava tendo com os 2 companheiros a visão de Nossa Senhora. Depois dessas 3 vezes que o sol quase, na visão deles, se precipitava sobre a terra, tudo voltou ao normal. Lúcia mesmo mostrou a eles que a chuva havia terminado, o céu se abriu. Interessante, as pessoas olharam para si e viram que estavam enxutinhas. Naqueles poucos momentos, ficaram completamente enxutas, como se não tivesse chovido, apenas o sinal na roupa de que ela tinha sido molhada, apenas o sinal nos calçados de que tinham sido molhados, mas ficaram enxutas. Foram todos os sinais que aconteceram naquele momento. Nossa Senhora fez os pedidos finais, fez as recomendações finais e disse mesmo que aquela era a última das suas aparições ali
na cova da Iria, na cova da paz. E interessante nós celebrarmos no dia 12 Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e no dia 13 Nossa Senhora de Fátima. Você sabe toda a ligação que nós temos com Portugal. Nós fomos descobertos por Portugal, nós fomos evangelizados por Portugal, mais ainda, a nossa fé foi defendida por Portugal, porque num primeiro momento os holandeses vieram, e os holandeses que vieram para o Brasil não apenas tinham interesse de colonização, mas eles eram protestantes que não puderam ficar lá na Europa, não puderam ficar na Holanda, então vieram para o Brasil com a finalidade também de fazer do Brasil um país protestante. Uma segunda vez, os franceses vieram para o Brasil. Todos nós sabemos das invasões francesas com o mesmo propósito, porque também eles eram protestantes, e protestantes bem fanáticos, bem radicais, e por isso não puderam ficar na França, foram expulsos de lá. Então eles vieram para o Brasil com a finalidade de invadir o Brasil, de colonizar o Brasil e, portanto, fazer do Brasil um país protestante do jeito que eles viviam lá na França. E nas duas situações foram os portugueses que lutaram por nós, para que nós não fôssemos assolados pela invasão holandesa e pela invasão francesa, e o Brasil não se tornasse um país protestante, como aconteceu com os Estados Unidos. Portanto, nós devemos a nossa fé a Portugal, e é muito interessante que a festa de Nossa Senhora Aparecida esteja aí lado a lado com a festa de Nossa Senhora de Fátima. Isso nos fala fortemente da fé que nós recebemos, e agora o importante é que Nossa Senhora quer que nós conservemos. Meus irmãos, não é à toa. A mensagem de Fátima é toda a mensagem de conversão. Nossa Senhora insistiu, e agora eu volto um pouco atrás, porque ela falou da Primeira Guerra Mundial, que naquele ano de 1917 terminaria aquela guerra. Mas ela disse: se os homens não se converterem, se não fizerem uma verdadeira conversão, virá uma guerra pior do que esta. E nós tivemos a Segunda Grande Guerra, que você sabe muito bem, somente terminou com a bomba atômica no Japão, 2 explosões em Hiroshima e em Nagasaki. Só assim é que a guerra terminou. Você viu tudo aquilo que a Segunda Guerra Mundial fez. Você viu toda a chacina que aconteceu, e você viu o sistema marxista que veio como consequência, alastrando-se pelo mundo todo. Toda aquela parte do leste europeu invadida pelo comunismo. E o que aconteceu com a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial? Meus irmãos, a coisa foi pior do que entre 1917 e 1942, foi pior. É só vermos a situação da nossa humanidade hoje. Novamente o mundo está em guerra. Nós pedimos realmente a Deus, nós pedimos a Nossa Senhora que essa guerra não se alastre, que ela não se torne uma guerra mundial. Nós pedimos mesmo, ninguém de nós está torcendo para que isso aconteça, mas ao mesmo tempo nós estamos correndo todo o risco disto, mas de qualquer maneira, mais do que nunca, a mensagem de Fátima se torna atual. Nossa Senhora está gritando para a humanidade: é preciso converter-se, e é preciso verdadeira conversão. É o grito de mãe, de uma mãe que ama, de uma mãe que sabe das consequências. Ela sabia o que foi a Primeira Guerra Mundial, ela sabia o que seria a Segunda Guerra Mundial, ela sabia, mas muito mais, além de saber do que seria uma Terceira Guerra Mundial, Nossa Senhora sabe o que seria a perdição final desta humanidade.
mais do que o perigo de uma guerra, porque uma guerra acaba passando mesmo, deixando muito desastre atrás de si. O que Nossa Senhora avisa é a nossa salvação eterna, a nossa e a dos nossos, das nossas famílias. Porque infelizmente a perversão, que é o oposto de conversão, invadiu as nossas casas, entrou pelas nossas casas, pelos canais que entram dentro da nossa casa, e muitas vezes nós pais nos sentimos impotentes diante dessa invasão, não sabemos o que fazer, não quereríamos que isso entrasse nas nossas casas, mas entra por todos os lados, e afinal das contas nós saímos, nossos filhos saem, eles estão vivendo nesse mundo, e por todos os lados eles são batidos por toda a espécie de perversão, com todas as suas consequências. Eu não preciso narrar o que acontece no mundo das drogas, o que acontece no mundo da bebida, o que acontece no mundo da sexualidade, o que acontece no mundo da prostituição e do adultério. Eu não preciso narrar o que está acontecendo na humanidade toda. Essa onda realmente de perversão, de depravação que nós estamos vivendo, e o pior é que é uma coisa assim desavergonhada. Parece que fazer essas coisas é virtude, é grandeza, isso dá um status, isso é ser avançado, isso é ser moderno, isso é estar na crista da onda. É assim que as pessoas precisam ser. É só olhar a onda de corrupção e veja, não é só no Brasil, não, a terra, porque o Brasil é um país que tem possibilidades, e quanta corrupção, meu Deus do céu, mas não é uma coisa só do Brasil. Hoje nós estamos vendo que infelizmente é uma coisa mundial, parece que foi uma epidemia que pegou o mundo inteiro por causa da ganância. O mundo foi invadido pela corrupção. A corrupção monetária, não somente as grandes corrupções, mas a corrupção na nossa própria vida, os esquemas de corrupção no qual nós acabamos entrando, se aproveitando de situações, ficando com aquilo que é dos outros, ficando com o dinheiro que é dos outros, tirando vantagens dessa e daquela situação, e ficando com aquilo que não nos pertenceria, e muitas vezes exigindo dinheiro para fazer isso e para fazer aquilo, desde as menores coisas. Hoje parece que não se faz nada se não se dá dinheiro para que se possa fazer aquilo, desde as pequenas coisas, quando se recebe alguns cruzeiros para poder fazer aquele favor, até as grandes realizações. Nada se faz sem que haja um dinheiro por fora, sem que haja um dinheiro por baixo, sem que haja esquemas de corrupção, e parece que nós nos acostumamos com isso e vivemos numa atmosfera de corrupção, mas com todas as consequências que vêm dali. E justamente neste cenário é que Nossa Senhora, nossa mãe, ela vem gritar para nós, no mundo inteiro, mas de maneira especial no Brasil, porque nós falamos a língua portuguesa. Nossa Senhora em Fátima apareceu falando na nossa língua e gritando para nós que é preciso conversão, é preciso converter-nos, e mais ainda, é preciso que oremos muito e que façamos penitência para a conversão nossa e dos nossos, para a nossa conversão e para a conversão da nossa família, para a nossa conversão e para a conversão de membro por membro, pessoa a pessoa da nossa família. Logo depois daqueles acontecimentos nos Estados Unidos, um mês atrás, dia 11 de setembro, nós tivemos aqui um acampamento. E fazendo a pregação, eu peguei o trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 13. E hoje eu sinto que eu preciso voltar a esse trecho. Graças a Deus eu pude fazer toda essa introdução, trazendo Nossa Senhora de Fátima, que está ali lado a lado com Nossa Senhora Aparecida, unindo Portugal e o Brasil, unindo a nossa evangelização. Pude fazer essa introdução, mas agora eu sinto que nós precisamos ir para o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 13. Pega comigo, pega na sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Nesse momento,
chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. Era uma notícia terrível. Era uma notícia terrível. Porque foi uma carnificina que aconteceu. Como diz aí, os soldados de Pilatos acabaram misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios, porque os judeus tinham esse costume, graças a Deus. A celebração do sacrifício era a coisa mais importante, eles nunca interrompiam o sacrifício. E nós participamos da missa, que é infinitamente maior do que os sacrifícios deles. Nós participamos da missa com tanta distração, não é verdade? Com tanta displicência. Eles nunca paravam um sacrifício. Se o inimigo entrava no templo, se entrava ali no local onde se realizava o sacrifício, eles não interrompiam. Muitas vezes, sabendo disso, os inimigos invadiram, e foi isso que os soldados de Pilatos fizeram. Pilatos mandou propositadamente que eles invadissem naquela hora, e eles não reagiram, continuaram celebrando o sacrifício, e sempre foi assim. E aquela vez, mais uma vez, aconteceu o mesmo. Os soldados entraram, os soldados invadiram, os soldados foram matando um por um, e os sacerdotes continuavam a celebrar o sacrifício, os cantores continuavam a cantar, e só paravam quando eram calados pela morte. E os sacerdotes só paravam quando eram paralisados pela morte. E foi o que aconteceu. O próprio Evangelho está nos dizendo que o sangue deles foi misturado com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. E o que foi que Jesus respondeu? Versículo 2: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus continua: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Interessante. Caiu a torre de Siloé, lá em Jerusalém. Era uma torre muito conhecida. E com a queda da torre de Siloé, muita gente morreu. Interessante, não é? A ligação entre a torre de Siloé, as torres, o prédio, as duas torres gêmeas que caíram. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Meus irmãos, este é o grito de Deus para a humanidade com todos esses acontecimentos. Esse é o grito da mãe, esse é o grito de Nossa Senhora, porque ela, como mãe, não quer que isso aconteça, nem Jesus quer que isso aconteça, mas eles são obrigados a dizer: pensais que eles eram mais pecadores? Aqueles todos que estavam lá naquele momento eram mais pecadores do que todos nós, e também aqueles que fizeram os atentados e portanto morreram naquela morte suicida. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que nós? E o próprio Senhor e a própria Nossa Senhora está dizendo: não. Mas se não fizerdes penitência, se não vos converterdes. E aqui, quando a palavra de Deus fala em conversão, ela fala de verdadeira conversão, portanto de mudança de vida. Interessante que a palavra conversão, que inclusive é usada na química, também na matemática, mas é usada na química. O que é uma conversão? O que quer dizer conversão na química? É a mudança de um elemento para o outro, de uma situação para a outra. É uma mudança total. Quando se juntam aqueles alimentos com aqueles elementos, o resultado é uma coisa totalmente diferente. Aí existe conversão. Até nós dizemos, não é, que na Eucaristia o pão e o vinho se convertem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Se convertem, portanto se mudam, se transformam.
Meus irmãos, é mudança, é conversão, é não sermos mais aquilo que somos. É como se nós pegássemos esse livro e o transformássemos em outra coisa, o convertêssemos em outra coisa. Não é mais livro. Ou até mesmo o meu livro já estragado e tal, de repente ele se converte, ele se muda num livro novo, totalmente novo, sem nenhuma rasura, sem nenhum rasgão, sem nada mais. É esta mudança justamente que fala a palavra conversão, e o Senhor grita para todos nós. Mas eu vos digo que se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Eu volto a dizer, aquilo que aconteceu um mês atrás foi um sinal para toda a humanidade. Foi um sinal para toda a humanidade. Não é que Deus vá castigar a humanidade, não, porque também não foi Deus quem castigou agora a humanidade. Não foi Deus que quis fazer isso para avisar a humanidade. Não pense assim. Eu também não estou dizendo isso de maneira nenhuma, mas acabou sendo um sinal. Claro, o que aconteceu foi uma atividade criminosa, altamente criminosa. Mas, meus irmãos, e a outra coisa também, todos falaram, o próprio Papa João Paulo II acabou se expressando assim, que nesse atentado houve algo realmente diabólico. Não foi apenas uma coisa humana. Nós nem podemos dizer que foram eles, que foram os terroristas que fizeram, não. Atrás deles, naquela trama toda deles, existe algo diabólico. Além de pessoas eclesiásticas como a Santa Sé, pessoas que não têm nada com isso, simples diplomatas, simples políticos, jornalistas analisando a situação, viram que o que aconteceu foi algo diabólico, e nós temos que dizer que realmente foi algo diabólico, porque interessante, eu já falei disso uma porção de vezes, e faz muito tempo que, graças a Deus, eu venho dizendo isso. Gente, o que o diabo faz? E o que ele vai fazer no final? Ele mesmo veio construindo um castelo ilusório, um castelo nas bases do pecado, nas bases da injustiça, nas bases da mentira, nas bases da hipocrisia, nas bases de muito dinheiro mal usado, de muito dinheiro roubado, de muito dinheiro ambicioso, na base do sacrifício de inocentes, de crianças inocentes, na base de muita prostituição, de muita depravação, na base de muita bebida vendida, acabando com pessoas, acabando com famílias, na base de muita droga passada, vendida, e acabando com a vida, e acabando com famílias, não só pessoas, mas também famílias, como que exterminadas por causa da droga, porque a droga acaba atingindo o coração da família. Infelizmente, o inimigo foi construindo todo um castelo na base do erro, nessas bases que eu acabei de falar, e muitas outras coisas piores do que isso, de fabricação e venda de armas, que, aliás, os comércios mais vantajosos, que dão mais dinheiro no mundo, são, primeiro, o do cigarro, depois o da bebida, depois a indústria da prostituição e da sexualidade depravada, depois o das drogas, e depois, em primeiríssimo lugar, vejam, são os 5 primeiros colocados, em primeiríssimo lugar, a indústria e o comércio das armas. É o negócio mais lucrativo do mundo inteiro. Eu repito pela ordem: primeiro o do cigarro, é o 5º lugar. Em seguida, o da bebida, exterminando pessoas, exterminando famílias. Depois o das drogas. Depois o da prostituição e da sexualidade. Acho que eu me enganei. Da prostituição, em terceiro lugar.
Em segundo lugar, das drogas. E em primeiríssimo lugar, a indústria e o comércio das armas. Que na verdade é uma loucura, tudo isso é loucura. O comércio do cigarro já é loucura porque acaba com a saúde. O comércio da bebida é loucura porque acaba com as próprias pessoas. O comércio da prostituição também é uma loucura porque acaba com as bases da nossa vida, porque a sexualidade criada por Deus é para a vida. Nós temos vida por causa da sexualidade masculina e feminina dos nossos pais, graças a Deus. Mas o que acontece? A mulher, a família, a relação mais linda que Deus criou, que é a relação entre homem e mulher, está justamente enxovalhada, colocada na depravação, na maior corrupção, e se tiram rios de dinheiro disso. É só ver a situação da mulher. Eu não sei como é que as mulheres aguentam ver o que fazem com elas, com a imagem delas. Eu não sei como é que as mulheres aguentam isso, porque na verdade o que se tem tirado da dignidade da mulher, o que se tem roubado da dignidade da mulher nesta indústria e nesse comércio da sexualidade é uma coisa deprimente. Isso é feito diante dos nossos olhos, e isso hoje invade as nossas casas, invade os nossos lares, e é uma coisa que nós não conseguimos impedir. Mas depois ainda da indústria do comércio das drogas, que é uma coisa aterradora, a indústria e o comércio mais rendoso nesse mundo. Portanto, gente, a loucura das loucuras, mas são as 5 grandes loucuras da humanidade. A humanidade está se destruindo por isso. As 5 grandes loucuras são também as 5 maiores fontes de lucro, de dinheiro neste mundo. Na verdade, o demônio tem construído um castelo, um prédio grande, alto, imponente, como aquele prédio gêmeo lá nos Estados Unidos. Ele tem construído um prédio assim, nessas bases. Essas são as 5 bases nas quais ele tem construído esse castelo. Mas como toda criança que na praia faz os seus castelos de areia, e nós todos conhecemos essa cena, a criança, depois de construir, às vezes a criança passa horas construindo o seu castelo na areia. Ela mesma depois parece que se chateia daquilo que ela mesma fez, e ela vai lá e começa a dar chute, pontapé no castelo que ela mesma construiu, e ela acaba destruindo tudo, chutando tudo. Gente, é isso que o inimigo tem feito em parte. Mas daqui a pouco ele vai fazer com todo o castelo que ele construiu nessas 5 bases, e ele já deu um sinal para a humanidade, e Deus está mostrando: vejam o sinal. Lá estava o grande sinal do mundo capitalista, sim. A maior bandeira, o maior sinal do mundo capitalista, o maior símbolo do mundo capitalista estava lá. E o que aconteceu? Gente, em questão de minutos, aquilo tudo ruiu, com vítimas e mais vítimas, diante dos olhares aterrados da humanidade inteira, que não pôde fazer nada. Parece mesmo, né, quando a gente vê as imagens, parece mesmo um castelo de areia que está se esboroando e implodindo, indo terra abaixo. Não duvidemos. E Deus está gritando para nós, e Nossa Senhora está gritando para nós: se nós não nos convertermos verdadeiramente, nem será simplesmente uma terceira guerra mundial que vai acontecer. Não, o que vai acontecer é esta brincadeira do diabo, que construiu todo um castelo, todo um prédio, nessas 5 bases que eu lhes falei, retirando muito dinheiro e dando muito dinheiro a muita gente, e tirando vida e tirando dignidade de muitas pessoas, trazendo desgraça, trazendo miséria e fome, doença e
e morte para muitíssimos, muitíssimos, muitíssimos. Ele, depois de construir esse castelo, ele vai gozadoramente chutar tudo e ver isso tudo esboroar diante dos seus olhos e diante dos nossos olhos aterrados. Veja, é por isso justamente que Deus está gritando para nós, e Nossa Senhora, porque a mãe grita para nós nesse dia 12, nesse dia 13 de outubro: meus filhos se convertam, meus filhos, minhas filhas se convertam verdadeiramente, como eu disse lá em Fátima, como eu insisti com aquelas crianças, e aquelas crianças, graças a Deus, compreenderam, eles encarnaram a oração. Eles eram crianças, mas encarnaram a oração. Eles rezavam, eles rezavam, eles rezavam, eles rezavam. Eles encarnaram, eles pegaram na própria carne a penitência e viveram a penitência, e viveram a penitência. Coisas incompreensíveis eles fizeram, porque graças a Deus eles entenderam. Compreendam, entendam, convertam-se, mudem de vida, porque conversão quer dizer mudança, quer dizer transformação. É não ser mais aquilo que se era, para se ser uma coisa totalmente diferente. Convertam-se, porque aquilo que Jesus está dizendo nesse evangelho, ele está repetindo para nós agora: se vós verdadeiramente não vos converterdes, perecereis todos do mesmo jeito. Gente, é como se o Senhor dissesse: vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, lá em Nova York, a capital das capitais do mundo, o centro, o símbolo do mundo capitalista. Vocês viram o que aconteceu? E eu lhes digo: todos perecereis igualmente, não apenas aqueles que pereceram lá, naquele lugar e naquele prédio, mas todos perecereis igualmente, se não vos converterdes verdadeiramente. E eu preciso repetir: não é que Deus vá castigar e Ele esteja ameaçando o castigo, não, nem é Deus quem vai castigar. Ele não é um castigador. Quem vai justamente infligir isso à humanidade é o construtor desse castelo, é o construtor desse prédio, que, eu repito, construiu esse prédio nas bases das coisas que mais acontecem nos nossos tempos: a indústria e o comércio do cigarro, a indústria e o comércio da bebida, a indústria e o comércio da prostituição e da sexualidade, a indústria e o comércio da droga, e a indústria e o comércio das armas. Gente, eu estou falando algo muito claro, com palavras muito claras que qualquer criança é capaz de entender. Eu não estou fazendo uma grande análise, não, eu estou falando coisas meridianas que todos são capazes de ver, mas que talvez a gente nunca tivesse colocado assim diante dos olhos. Ele construiu todo um mundo assim, o príncipe deste mundo construiu um mundo assim, e já, se nós não nos convertermos, se nós não pularmos fora deste castelo, se não sairmos verdadeiramente fora desta situação, e fora quer dizer fora, você não pode ter nada com isso, você não pode ter parte em nada com isso tudo, nada, você não pode ter nenhuma coisinha disso, não, nenhuma contaminação, nenhuma ligação com nada disso. Você tem que ser totalmente outro, diferente. Se nós, diz o Senhor, não nos convertermos verdadeiramente, nós teremos diante dos nossos olhos um espetáculo tremendo. O que aconteceu em miniatura lá nos Estados Unidos acontecerá em dimensão mundial, porque o próprio inimigo que levantou esse castelo, ele mesmo debochadamente haverá de derrubar tudo aquilo que ele construiu em cima das nossas próprias cabeças. Deus não está ameaçando, Deus está mostrando o perigo para todos nós. É por isso que nós temos que sair depressa de tudo isso e entrarmos na mensagem de Nossa Senhora, que é penitência e conversão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque ela é aquela que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha. Reza junto comigo, porque eu sinto a oração para agora, é a oração deste momento. Rezemos juntos. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha?
aliás, o rei, me ajuda. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Repete: quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Sim, meus irmãos, deixem esses acordes aí, porque eles já estão também nos acordando. Maria vem na frente, ela vem na frente do seu filho. Tenha certeza, se o inimigo faz o que ele quer fazer, se ele derruba todo esse castelo que ele mesmo construiu, imediatamente Jesus já está tomando as rédeas e já está vindo em poder e glória. Não pensemos que o inimigo vai vencer e que vai ser vitorioso. Não. A vitória dele será aparente por muito pouco tempo. Claro, sofreremos e sofreremos muito. Por isso é que Deus não quer que isso aconteça. É por isso que Nossa Senhora não quer que isso aconteça. É por isso que eles querem que nós nos convertamos verdadeiramente. E o próprio Senhor está gritando: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Você se lembra? No ano passado, nesta época, justamente no mês de outubro, o Papa João Paulo II reuniu os bispos em Roma, e foi a mais importante reunião do Ano Santo, onde ele se reuniu com os bispos do mundo inteiro. Era uma quantidade enorme de bispos que estava lá em Roma, mais bispos do que no próprio Concílio Vaticano II, porque agora temos mais bispos no mundo, graças a Deus. E o Papa fez questão, ele disse mesmo que era Pedro cercado dos apóstolos. E o que ele fez? Interessante, ele mandou trazer a imagem de Nossa Senhora de Fátima, aquela que hoje cedo andou, indo da capelinha para o santuário, presidindo a missa toda e depois retornando para a capelinha das aparições. Aquela mesma imagem, ela que foi feita no ano de 1920. Veja, 3 anos depois da aparição, aquela imagem foi feita, lindíssima como ela é. É difícil encontrar uma imagem tão linda no mundo como aquela imagem. E uma coisa interessantíssima, veja as uniões. Nada é coincidência, tudo é providência. A madeira, o cedro com que foi construída essa imagem é do Brasil. Foi o Brasil quem deu a madeira, porque também o artista que fez viu que a melhor madeira que havia no mundo para fazer uma imagem assim era do Brasil, e ele pediu e o Brasil doou aquela madeira necessária. A imagem tem 1 metro, lindíssima a imagem. Veja, não é coincidência, é providência. Então, Nossa Senhora que apareceu em Fátima, Nossa Senhora que no dia 13 de outubro, apresentou esse grande milagre, esse grande sinal para o mundo inteiro. Nossa Senhora agora, ela está vindo à frente, ela está convocando os seus filhos, todos os seus filhos, ela está nos convocando, ela está convocando a mim e a você a formarmos com ela um poderoso exército. E no ano passado, no mês de outubro justamente, o Papa João Paulo II levou essa imagem feita com madeira brasileira, essa imagem que desde 1920 preside lá o local das aparições, levou-a para Roma. Então Serafim, que é o bispo de Fátima, Leiria Fátima, levou essa imagem lá para Roma, e ela presidiu toda aquela reunião dos bispos, e o Papa João Paulo II, e ele disse: é Pedro cercado dos apóstolos. Ele fez a consagração do mundo, da humanidade e desse novo milênio ao Imaculado Coração de Maria, ali na imagem dela de Fátima. Portanto, meus irmãos, uma ligação maravilhosa com Fátima, uma ligação maravilhosa com o Brasil. E nós sabemos, na hora que Nossa Senhora
acolheu a consagração do mundo e da humanidade. E desse novo milênio, na hora que ela acolheu essa consagração, ela já começou a agir. Você se lembra que logo depois do mês de outubro do ano passado, eu comecei a falar a respeito disso, até eu vim aqui na pontinha do palco e dizia: nós chegamos até agora a um tempo, e agora começamos um tempo novo. Depois que o mundo e a humanidade foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria, nós começamos um tempo novo, e realmente já estamos há um ano deste tempo novo, e veja quanta coisa Nossa Senhora já fez. Ela que em 89 derrubou o mundo comunista, sim, todo aquele castelo marxista ruiu a partir do Muro de Berlim, e depois o sistema marxista comunista foi caindo. Hoje inexiste. Existe ainda como ideologia em alguns, mas concretamente o comunismo já não existe mais implantado em nenhuma nação desse mundo. Caiu, ruiu a partir da queda do Muro de Berlim. Meus irmãos, não tenhamos dúvida, já começou a queda também do mundo capitalista. Já começou. O que aconteceu há um mês atrás, no dia 11 de setembro, foi o começo. Assim como caiu o sistema marxista, caiu agora também o sistema capitalista. Ele já estava ruído e agora ruiu diante dos nossos olhos. Nós vimos aquele prédio simbolizado e continha dentro de si o cérebro e o coração do mundo capitalista. Nossa Senhora já está agindo. Claro, não foi ela quem fez isso, essa catástrofe. Essa catástrofe aconteceu, como eu disse, é a própria serpente que, esmagada na sua cabeça, já começa a explodir aquilo que ele construiu. Veja bem, para nós não termos toda a consequência previsível, precisamos mais do que nunca converter-nos, e a conversão é pessoal, a conversão é familiar. Eu repito, a queda do mundo capitalista já começou. Nós já tivemos terrificados diante dos nossos olhos a visão. Nós vimos, o mundo inteiro viu. Eu repito, não foi Nossa Senhora quem fez isso, não, ao contrário. Ela, a partir da consagração, ela começou a esmagar a cabeça da serpente. A serpente tendo, escute, eu repito, ela esmagou a cabeça da serpente quando o mundo foi consagrado a ela. A serpente, tendo a cabeça esmagada, sentindo-se esmagada, começou a fazer a sua obra. Sim, ela começou a desmanchar, a derrubar, a destruir aquilo que ela mesma havia construído, e já deu um sinal. O que aconteceu um mês atrás já foi um sinal da serpente derrubando o grande símbolo daquilo que ela construiu. Meus irmãos, por isso justamente Nossa Senhora permitiu esse sinal, para o mundo não terrificar-se emocionalmente, mas para o mundo terrificar-se diante do próprio pecado e partirmos concretamente para a conversão. Porque ela está dizendo: veja, se vocês não se converterem, a serpente continuará destruindo aquilo que ela construiu. Ela construiu um mundo inteiro, ela construiu um império sobre o pecado, sobre a desgraça de muita gente, sobre os 5 pilares que eu narrei durante esta pregação. Nossa Senhora está dizendo: e meus filhos, Deus não quer ver isso diante dos seus olhos, porque vocês são filhos, e o mundo inteiro é filho. Sim, de um lado e do outro, o mundo oriental, o mundo ocidental, o mundo da miséria e o mundo capitalista, todos são filhos, e o Pai não quer ver terrificado diante dos seus olhos esse espetáculo, e eu como mãe também não quero. É por isso que eu estou gritando para vocês: convertam-se, convertam-se. É por isso que eu venho agora à frente. Eu sou aquela que surge como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Eu sou Maria, a mãe de Jesus, a vossa mãe. Sim, eu sou.
convertam-se. Eu venho à vossa frente, eu estou formando um grande, um maravilhoso exército daqueles que realmente aceitam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, aqueles que verdadeiramente querem uma vida nova, aqueles que verdadeiramente querem ter a própria vida transformada, aqueles que abominam o pecado e deixam o pecado e entram para uma conquista de vida em santidade. Eu sou a vossa mãe, eu sou a vossa rainha, eu sou aquela que vai à frente desse exército daqueles que combatem por Cristo Jesus, para que o mundo não pereça, para que o inimigo não venha e não realize o que ele quer realizar diante dos vossos olhos, destruir todo o império que ele mesmo construiu. Eu sou a vossa mãe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.